Você está assistindo ao programa Eliana Barbosa e Você. E eu estou conversando com o empresário Wagner Molina sobre a importância da liderança. John Quincy Adams, que foi o 6º presidente dos Estados Unidos da América, certa vez disse: se suas ações inspiram os outros a sonharem mais, a aprenderem mais, a fazerem mais e a se transformarem mais, então você é um líder. Maravilhoso isso, não é, Wagner? Muito. Wagner, a gente estava falando muito sobre o conteúdo do livro e da peça teatral do James Hunter, O Monge e o Executivo. Sim. Que o tema principal e o que ele ensina foi um novo conceito, é a liderança servidora. Em que consiste a liderança servidora? Servir. Exatamente isso. Como? Concluindo, lá atrás eu disse sobre a questão da liderança, que é pelo exemplo e pela influência. Isso. Se a gente somar o exemplo e a influência, ela só se completa quando você serve as pessoas. Isso, parar de querer só ser servido, né? Como no próprio livro é citado, e é a referência dele, os grandes líderes, considerados grandes líderes, foram aqueles que serviram. E dá um exemplo de Gandhi, dá um exemplo principalmente de Jesus Cristo, que ele diz que para liderar você tem que servir. Isso. Que é um maior desafio, servir. Porque servir não é fácil, quer dizer que você tem que ser humilde, né? Ter a humildade para servir. E a maioria, às vezes, acha que por ser um líder, a pessoa está acima de qualquer pessoa, acima dos outros ou acima de qualquer coisa. Então, acho que o desafio maior deve ser esse, não é? No livro é citado que ele chama a regra de ouro. A regra de ouro é tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Colocar-se no lugar do outro, não é? Por isso que eu disse que quando você consegue enxergar o coração da outra pessoa, sintonizado com o teu, você está pronto para servir. E é assim no nosso dia a dia, na nossa família, onde quer que a gente ame. A gente só consegue convencer o outro quando a gente está disposto mesmo a ouvir o outro, não é? A ser útil a essa outra pessoa. E eu acredito que seja isso mesmo, que seja a liderança servidora, não é? Você servir mesmo. Mas servir como? E aí me dê exemplos, então, assim, das empresas que você trabalha, o que você conseguiu modificar? Era de um jeito e você conseguiu colocar esse conceito? Que não é fácil quando você tem uma cultura. Hoje a nossa cultura corporativa, ela é em cima de números. Cobranças. Como é que você vai colocar antes dos números, não que isso não seja importante. Claro que qualquer empresa é formada por gente, é constituída por gente. Como é que você vai trabalhar no coração dessas pessoas, desses líderes, que primeiro ele tem que olhar para essa gente, e como consequência disso os números vêm. Esse é o desafio. É o desafio levar. Primeiro que a maioria desses líderes, a maioria desses gestores, tem uma dificuldade enorme de olhar para si mesmo. Então, o maior desafio é começar a olhar para si mesmo. Se conhecer melhor. É o que eu mais desprendo tempo hoje, é isso. Fazer de tal forma que a pessoa olhe para si mesmo. E o principal, quando a gente pensa corporativamente, é o seguinte. A cadeia começa no presidente da empresa, para que isso venha para baixo. Com certeza, é o exemplo. Né? Certa vez o James Hunter me disse o seguinte: Wagner, eu só consigo fazer esse trabalho, quando eu atinjo o presidente da empresa. Sim. E eu disse para ele o seguinte: aqui no Brasil a dificuldade é grande para isso. Muito grande. Porque existe uma tendência a começar de baixo para cima. Quer dizer, por quê? Porque o presidente, muitas coisas disso nem chegam. Nem fica sabendo, às não vezes. Fica sabendo, dos não treinamentos, chega, dos trabalhos. Assim como eu já tive casos de chegar na frente do presidente da empresa e dizer: olha, eu já fiz tudo o que o senhor pediu, porém eu cheguei à conclusão que o problema é o senhor. Claro. Então, tudo que está acontecendo, degringolando dentro da empresa, o problema é seu. Então, não, mas como? Bom, você é um líder. Como isso vai acontecer comigo? Exatamente. Mas eu noto isso também, eu também faço palestras em empresas e é muito triste, porque são raras as empresas que você vê os líderes ali também, junto com os empregados da empresa, juntos participando, fazendo as dinâmicas, e como eles gostam, não é, Wagner? Quando os líderes estão ali,
Já ouvi também pessoas falarem assim para mim, não é bom ficar junto, porque acho que eles vão se sentir constrangidos, mas a experiência que eu tenho é pelo contrário. Eles se sentem, sabe, assim, integrados realmente àquela empresa. O servir está relacionado diretamente com o desenvolvimento de caráter. E no livro é citado isso, e de uma outra forma ele diz o seguinte, que os pensamentos se tornam hábitos e como consequência ocorre a mudança. Pensamentos se tornam ações, que se tornam hábitos, que se tornam mudança de comportamento. Exatamente. Então, para acontecer esse processo, exige muito. Esse é um desafio. É um longo processo. E é um processo que se consegue com sucesso, mas são anos aí. Eu fiz um trabalho recentemente com o Monge Executivo para a Kimberly-Clark, e eu nem sabia que originalmente o presidente da empresa nos Estados Unidos, ele implantou a liderança servidora, e dentro da Kimberly-Clark hoje, há 8 anos existe a aplicação da liderança servidora. Que maravilha. Então nós temos exemplos fantásticos do que é servir realmente e o que acontece dentro da empresa. É uma mudança de cultura forte, mas ela é extremamente satisfatória quando a gente olha e consegue ver o coração das pessoas. Isso é tremendo e não tem preço. Não tem preço. E os resultados são visíveis. Wagner, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer a sua presença e muito sucesso para você, viu, nas suas palestras, nas apresentações da peça, que realmente parabéns por todo esse trabalho. Tá, muito obrigado. Para quem quiser assistir a peça, quer levar para sua empresa, quer levar para sua cidade, acesse o site www.omongeeuexecutivo.com.br, lá terá todas as informações e pode usar a página de contato para entrar conosco. Isso, e se quiser conhecer mais ainda sobre o Wagner, tem a sua página também, né? wagnermolina.eti.br. Mas se você colocar .com.br também vai sair na mesma página. E o telefone para contato da assessoria do Wagner é DDD 11 3889 0278. Nosso tempo está acabando e como eu sei que você gosta de histórias para refletir, ouça essa. Alexandre o Grande, que foi o rei da Macedônia, o mais célebre conquistador do mundo antigo, conduzia seu exército de volta para casa depois de uma grande vitória na Índia. A região que cruzavam no momento era árida e deserta, e os soldados sofriam terrivelmente de calor, fome e, mais do que tudo, de sede. Os lábios rachavam-se, as gargantas ardiam por falta de água. Muitos estavam prestes a se deixar cair no chão e desistir. Um dia, por volta de meio-dia, o exército encontrou um destacamento de viajantes gregos. Vinham montados em mulas e carregavam alguns recipientes com água. Um deles, vendo o rei quase sufocar de sede, encheu um elmo com água e ofereceu ao rei. Alexandre pegou o elmo nas mãos e olhou em torno de si. Viu os semblantes sofridos dos soldados que ansiavam, tanto quanto ele, por algo refrescante. Então ele disse ao viajante grego: pode levar, pois se eu beber sozinho, o resto ficará desolado e você não tem o suficiente para todos. E devolveu a água sem tomar uma gota. Os soldados, aclamando seu rei, o seu grande líder, puseram-se de pé e pediram então que esse líder continuasse a conduzi-los adiante. Por isso, antes de terminarmos, eu deixo aqui 2 perguntas para você fazer a si próprio. Primeiro, será que consigo liderar bem minha própria vida? E a segunda pergunta, será que estou preparado para liderar outras pessoas? Pense nisso com muito carinho. Para você se motivar mais, visite o meu site, elianabarbosa.com.br. Conheça lá muitos textos inspiradores, vídeos, meus livros e temas de palestras. E para assistir aos programas da TV Mundi, a TV da Nova Era, mesmo os que já foram ao ar, acesse www.tvmundi.com.br. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.